Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast de mulheres policiais do Brasil, o Tricô.40. Aqui iremos abordar diversos temas, principalmente para nós mulheres, temas de suma importância para nossa caminhada, nossa evolução. Eu estou aqui com a minha parceira de sempre, a Anne, e hoje vamos falar com a policial militar Samila, aqui do Distrito Federal. Vamos abordar a trajetória dela, principalmente como que é se tornar policial militar. Eu acredito que não é uma carreira muito fácil, mudar, porque ela não é de Brasília, então como que foi essa transição? Eu tenho certeza que vai ser super bacana e inspirador para você que quer tornar-se policial, né? Anne, vou passar a palavra para ela. Esse podcast hoje vai ser bem para os concurseiros aí de plantão, né? Que querem saber da trajetória, que querem estudar e que querem força e motivação, né, Samila, para continuar nessa caminhada. Então, nós estávamos aí há algum tempo tentando organizar a agenda e hoje a Samila está aqui no Tricô.40 para compartilhar suas experiências. Samila, hoje você é policial militar, mas você veio de onde? Aqui para Brasília? Como que foi essa sua caminhada inicial? Primeiro, quero agradecer vocês, né, pelo convite. Deu certo dessa vez. Esse deu certo, não é de Brasília? Já sabe que eu tenho uma mistura aqui de vários lugares, né? Minha história aí já tem... Meu pai é cearense, minha mãe é do Maranhão, eu sou paraense, mas morava há 12 anos em Goiânia, então acaba que a gente pega um sotaque, né? Mas você perguntou... Tava agradecendo, né? Muito obrigada. Esse podcast, ele é muito essencial, né, pra gente hoje em dia. Inclusive, era uma das coisas que eu pensava. Eu falava, gente, eu vejo tanto podcast de homem, mas não tem nenhum de mulher, só com mulheres. E isso é essencial tanto pra motivar, né, as mulheres que estão aí estudando pra concurso, quanto pra, enfim, trazer entretenimento, motivação, histórias reais, que isso é muito interessante. Mas eu vim do Pará, né? Sou do Pará. Meus pais moram lá ainda, inclusive. E vim pra cá com 15 anos, né? Na verdade, pra Goiânia. Pra estudar. Porque, assim, eu sou do interior, de pouco mais de 40 mil habitantes. Então, era muito habitual as pessoas saírem de lá pra ir pra cidade grande eu falo, né? Pra poder estudar. Então, muita gente lá ia pra Goiânia. Então... Era, tipo, quase que um fluxo normal. Ou Goiânia ou Tocantins. Ou Goiânia ou Tocantins. Então, os meus pais, né? Como a minha irmã já morava em Goiânia, eles decidiram me mandar também para poder estudar. Então, eu vim com 15 anos, morava só eu e minha irmã. Eu falo que eu aprendi, né? A ter responsabilidade muito nova. Porque com 15 anos, você vê hoje em dia... Uma pessoa morando sozinha na cidade grande, tendo que pegar deslocamento, ônibus e tal. Então, eu comecei a me virar sozinha na cidade. E já morei 12 anos em Goiânia e vim para Brasília para poder assumir o concurso. Que é uma história também extremamente esporádica. Eu tava, quando saiu minha nomeação, né? Eu vou contar um pouco para vocês. Mas, assim, a gente já tava há 4 anos esperando. Porque a nomeação? Eu fiz a prova em 2018. Então, de lá pra cá... Porque, assim, a PM, eles chamam por turmas. Então, acaba que... Eu tô mexendo aqui no microfone. Pode mexer, não tem problema não. Só não pode ficar longe de você. Eu sou muito imperativa. Enfim, então, era uma turma por ano. E já tinham 2 turmas e veio a pandemia. O que aconteceu? Travou tudo. Por quê? Um cenário que a gente não podia nem sair de casa, aquele medo, aquela insegurança. E eu falei, tá, né? Mas eu tô esperando, então... O que eu posso fazer? E você, eu já ia puxar aqui, você pensou muito, falando, meu Deus, por que na minha vez isso? Sempre, né? Acho que tudo que acontece na vida da gente que tá fora do nosso controle, até porque a gente não tem controle de absolutamente nada. A gente acha, né? A gente acha que a gente tem controle, né? Aí Deus fala assim, minha filha, você não sabe de nada, né? E aí eu falei, caramba... na minha vez, né? Tô lá, 3 anos esperando, o que eu vou fazer? Só que eu já tinha, né, o meu trabalho no Instagram, já documentava a minha vida, já, enfim, fazia o que eu fazia no Instagram hoje. Então, isso me deu mais motivação ali pra eu estar trabalhando, pra eu estar ocupando a minha cabeça, né? Pra, enfim... No cenário de pandemia eu não entrava. A gente vai chegar lá. Olha eu aqui. Calma, deixa eu frear essa hiperatividade aqui, que eu já peguei essa informação, depois ainda vou perguntar. Mas assim, você 15 anos foi pra Goiânia estudar, né? Foi pra cidade grande, como as pessoas falam mesmo. E aí vocês
Quando você foi entrar ali pra faculdade, você fez que faculdade? Foi fácil pra você escolher, não foi? Como foi essa transição aí, ensino médio e faculdade? Olha, a minha vida, eu falo assim, que começa com... Eu fui uma pessoa e hoje eu sou outra. Porque eu comecei uma faculdade de engenharia civil. E eu era péssima em exatas em tudo. Física, matemática, eu não entendia nada. Influência de alguém ou não? Não, assim, eu falei, olha, eu acho que eu vou ser uma boa engenheira civil, então Eu não vou entendo nada de exatas. nada. Mas eu acho que eu vou ser uma boa E o meu pai, tadinho, ele assim, ele abraçava tudo que a gente falava. Eu falava, pai, eu quero ser engenheira civil. E vai falar, eu quero ser astronauta. Vai, minha filha. Nunca estudei durante a escola, meu ensino médio foi péssimo. Porque eu falo assim, que eu era uma adolescente extremamente difícil. Eu não queria nada com nada, eu não queria estudar, eu queria, sei lá, viver de luz, eu acho. E aí eu falei, não, pai, eu decidi que eu quero fazer engenharia civil. Aí ele, tá, mas... Beleza, você quer fazer? Ele priorizava os estudos, então. Meu pai, ele sempre Faz priorizou tudo os estudos. pelos estudos. Apesar de ele ter só o ensino fundamental. Ele só tem até a 4ª série, mas ele é um homem com a mente extremamente brilhante. Ele sabe a importância, né? É comerciante, né? Tem algumas empresas dele. Então, ele sempre priorizou os estudos porque é o que ele não tinha quando ele era mais novo, né? Ele teve que começar a trabalhar com 10 anos de idade, enfim. Então, isso que ele deixava pra gente, ó. Que ele deixa pra gente, né? Sempre estudar, porque através do estudo você não vai passar a dificuldade que eu passei. E aí eu comecei a fazer engenharia civil. Primeiro mês, reprovei matéria. Segundo mês, reprovei matéria. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E você gostava ou não? Tipo assim... eu olhava o professor falando... Onde eu tô? É tipo o raciocínio lógico. Eu falava, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu... Não, mas eu vou persistir, né? Porque a gente tem que persistir nos nossos sonhos. Mas não era o meu sonho. Eu só não sabia ainda que não era o meu sonho. E aí eu fiz 1 ano, né? Dinheiro jogado fora, né? Perdão, pai, por isso. Mas hoje eu aprendi a lição. Mas fica de exemplo até para as outras pessoas que às vezes não tá gostando do curso, reflete e muda a rota, né? Sim, com certeza. E aí o que eu fiz? Falei, não me dei bem nas exatas, né? De área civil. Vou fazer direito. E até então nunca passou pela sua cabeça ser policial? Não. Tá. Eu nunca na minha vida achei que eu ia ser policial. Aí eu falei, pá, então, eu não quero fazer engenharia civil, vou trancar a faculdade, eu quero fazer direito. E eu quero saber se o senhor vai me ajudar. Aí ele, como era pra estudo, ele falou, tá bom, te ajudo. Fiz o vestibular, comecei a faculdade, comecei a fazer direito. Primeiro período, comecei a gostar, porque eu gostava muito de história quando eu era mais nova, então eu gostava muito de ler. E aí comecei o primeiro período, né, legal. Segundo período, terceiro período. Até que assim, eu comecei a trabalhar, né, de carteira assinada com 18 anos. Só que eu sempre trabalhei na empresa do meu pai desde criança, então aquilo ali meus pais, né, na verdade, minha mãe também. Eles já levaram isso pra gente também, que a gente tinha que trabalhar pra ter as coisas, até porque nada cai do céu. E aí no 4º ou 5º período, mais ou menos, eu comecei a conhecer pessoas do meio policial. Não tinha no Instagram. O meu Instagram, eu acho que eu nunca nem tinha visto nada do que a gente tem hoje, né? Mas você já era aberto? Já? Não? Você ainda não mexia com as redes sociais? Não, nenhuma. As minhas redes sociais eram só pros meus amigos. Eu nunca vi nenhum conteúdo relacionado à área policial. Eu falei assim... Só que eu comecei a conversar com pessoas, né? É o poder do ambiente, a ambientação. Então... Quando eu comecei a conhecer essas pessoas e eu ver como que era a polícia militar, a polícia civil, falei, caramba, acho que eu vou fazer concurso. Por quê? Porque eu também já não gostava da área de advocacia. Eu já tinha descobrido lá naquele tempo, durante aquele período da faculdade, que eu não queria advogar. Falei, pois eu vou estudar para concurso, então. Nunca tinha estudado, assim, da forma que eu estudei na minha vida. Então você começou a estudar durante a faculdade? Durante a faculdade. Então aí o que eu fazia? No período da manhã tinha faculdade. Consegui fazer uma prova para estagiar no TJ. De Goiás? Criminal, TJGO. E aí na parte da tarde eu ia pro estágio. E na parte da noite eu ia pro cursinho, que era do lado do estágio. Mas todos os deslocamentos eu pegava ônibus. Só que como o cursinho ficava perto do TJ, então era coisa assim, de 10 minutinhos eu já tava lá. Aí saía de lá 10h30, chegava em casa 11h30 e ia dormir. No outro dia, a mesma coisa. E eu acho que de umas 50 pessoas, 60 pessoas, eu era a única que estudava
para carreiras policiais da minha sala. Porque todo mundo queria ser juiz, queria ser promotor, queria ser advogado, enfim. E eu nunca nem falava, né, que eu queria ser policial. É raro o você pessoal encontrar. falava, né? Tipo, o que você quer fazer lá? Né? Não, Que e é na o que a gente faculdade sempre- é raro você raro. encontrar alguém, vou fazer pra delegado, vou ser agente, vou ser escrivão. É muito raro. Você fala juiz, promotor, enfim, defensor. Era, e eu, tá, né, vou continuar estudando e eu não vou falar nada pra ninguém. E aí eu tive que contar pros meus pais. Por quê? Porque o meu pai me ajudava a pagar o cursinho. Na época, a gente ganhava pouco mais de R$1.000 nessa bolsa do TJ. Então, não dava pra eu poder fazer tudo que eu queria fazer, né? E meu pai, não, beleza, você quer fazer? Vou pagar. Mas, assim, não te apoio muito a seguir essa carreira, não. Aí eu... É comum essa comum. fala aqui, Obrigada né? pelo incentivo. Quando a mulher quer, assim, a filha mulher quer a carreira policial, é muito comum essa fala, esse receio dos pais. E assim, E aí, quando eu comecei a estudar, ele sempre falou, olha, minha filha, eu acho que você tinha que ir pro outro lado. Por que você não vai advogar? O filho de fulano tá ganhando muito dinheiro advogando. Vem pra cá e tal, pra eu voltar pra lá, né? Eu falei, pai, eu vou fazer concurso. Eu vou fazer concurso, eu E quero como é que ser foi essa policial. hiperatividade que você já soltou aí e os concursos? Porque tem muita gente que tem hiperatividade, né? E eu não é falo- fácil estudar, não, porque a mente fica muito inquieta. devagar. Eu falo que através do concurso você pode entender que você hoje tem, né, alguma hiperatividade. Eu vou falar até do meu irmão, que a vida inteira ele teve problemas de estudar. A gente na frente estudando, lendo, e ele reprovou. Então, assim, e quando ele começou a estudar para concurso público, que ele descobriu que ele tinha TDAH. E não, é bem compreendido isso Não, também, então né? eu fiquei, Luiz Henrique, a vida inteira, o nome do meu irmão, Luiz Henrique, a vida inteira você sofreu. Ele, sim, a vida inteira no ensino médio. Eu sofri e foi descobrir que tinha TDAH estudando para concurso. Não, então, eu ainda não fui no médico. Você mas eu tenho certeza que eu tenho. E a gente dando diagnóstico aqui, não. Se ela Mas- já se diagnosticou, Mas eu sei que se eu for, eu vou descobrir. você não vai, um porque pouco você não de quer TDAH. descobrir, então... Tipo assim, vai deixar pra depois. Porque assim, eu falo que se eu passei no concurso, qualquer pessoa vai passar. Porque eu, pra ler uma coisa, pra eu gravar na minha cabeça, eu tenho que ler 25 vezes. E se eu ler 25 vezes, se eu for falar pra você, eu vou falar, nossa, acho que tô esquecendo alguma coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa muito difícil pra aprender. Só que eu sou teimosa. Eu falei, eu vou aprender, eu vou estudar e eu vou passar. E assim, naquele cenário que eu... E determinação, né? Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter na vida da gente, é ser determinado e a gente ser obstinado, né? A querer o melhor pra nossa vida. E naquele momento, assim, que eu voltando nesse assunto dos meus pais, quando eu contei pra eles que eu queria ser policial, aí eles falaram, minha filha tá doida. Não. Tá nessa cidade aí, esse povo aí que ela tá Fala uma andando. coisa. Com quem você tá andando? Quem tá te influenciando? E eu falei pra eles, pai, eu vou fazer isso, eu quero que o senhor me ajude, né? Porque eu não tenho condições financeiras pra pagar o cursinho na época. E, assim, um dia eu posso te retribuir, mas agora eu não tenho dinheiro. E aí eles continuaram, né, me ajudando. A minha mãe também sempre esteve do meu lado. Naquele momento, ela, apesar de não entender, né? Hoje eu acho que eles entendem. Mas a minha cabeça e a minha visão naquela época. Mas a minha mãe sempre me apoiou, sempre falou que ia dar certo, que era pra eu poder estar continuando. E eu acho que isso é o fundamental. Inclusive, eu recebo muitas mensagens no direct, né? De pessoas que falam que a família não apoia. E no meu caso, apesar deles não quererem que eu fosse policial, eles sempre me apoiaram. Então, todas as fases que eu tive do concurso público lá, meu pai sempre me mandava mensagem, me dando força, falando que eu ia passar. E eu acho que isso é fundamental. Aí, falando da hiperatividade, né? É muito difícil. Eu falo pra você que até hoje, pra eu poder sentar, eu tenho o hábito agora de ler todos os dias. Eu ler e a mente não devagar, eu pensar em tudo que eu tenho que fazer, eu pensar no meu trabalho, eu pensar no namoro, eu pensar nisso. É muito difícil, eu tenho que respirar e voltar e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque a mente, ela não acompanha. Eu falo que o meu corpo não acompanha a minha mente. Que é o tempo inteiro acelerado. Mas aí me fala, você começou a estudar, tinha já edital previsto, aberto, alguma coisa assim? Ou não? Você estudou sem o edital ainda? Então, como eu morava em Goiânia,
tinha muitos rumores que ia sair o edital do CFO de Goiás. De Goiás, E como eu estava inicialmente. fazendo direito, eu falei, então eu vou estudar pro CFO. Porque eu tô fazendo direito, essa faculdade tem que servir pra alguma coisa. É possível. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, não tinha edital aberto. Então, assim, e eu acho que foi o primordial pra eu ter passado, né? Porque quando você estuda sem edital, você estuda mais tranquilo, mais relaxado, você não tem aquela pressão. Você dá tempo de você ver todos os conteúdos que você precisa ver. Então, assim, em um ano eu fechei o edital, acho que umas 4 vezes, assim, estudando muito tranquilamente. E quando, enfim, aí foi indo, vai sair, não vai sair. E não saía nunca. Até que eu estudei mais ou menos um ano e 2 meses, algo assim. E saiu o edital da PM do Tocantins pro CFO. Matérias totalmente diferentes. Não tinha nada a ver. Falei, pai, vou fazer o concurso lá no Tocantins. Aí ele, meu Deus do céu, lá no Tocantins. Lá no Tocantins. E eu preciso de dinheiro pro deslocamento, pra me comer e tal. Beleza, eu vou mandar pra você. Aí juntou o comboio de pessoas, né, que eram os estudantes que... Tem vaga no seu carro? Tem. Vamos lá fazer o concurso no Tocantins. Fui lá, fiz a prova. Fiquei por um ponto. Por uma ou duas questões. Uma coisa assim, não lembro direito. Tem muito tempo já, né? Mas foi uma ou duas questões, só que aí posteriormente o concurso foi anulado por fraude. E eu falei, tá, né? Vou continuar estudando. O edital não saiu, vou continuar estudando. Poucos dias depois saiu o edital da PMDF. Isso era mais ou menos uns 2 meses pra prova, né? E aí eu falei, vou fazer. Então eu vou deixar todo aquele meu estudo que eu tava estudando, aquelas matérias, e eu vou pegar essas matérias da PMDF. E Eram diferentes as matérias? acrescentava muitas matérias. Tá. Porque o edital daqui é bem maior. É amplo, né? E aí eu falei, vou pegar as matérias que eu não vi e vou continuar estudando. E fazia muitas questões todos os dias, até que, graças a Deus, eu consegui passar. E eu passei no 10º período da faculdade. Eu tinha nem apresentado meu TCC ainda. Ai, que massa. Que bom. E assim, é o que eu falo, que se eu passei, todo mundo pode passar. Porque eu não era das mais inteligentes. Eu fiz a minha faculdade assim, eu quero ter um diploma para poder fazer concurso. Então, eu chegava na faculdade e ia pra biblioteca estudar. Ou eu chegava na faculdade, pegava chamada, não façam isso, tá? Voltava pra casa e ia estudar. Mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo naquele momento, se eu não desse o meu melhor, pode ser que quando eu formasse, eu não ia querer, assim, eu não ia ter a mesma, como é que fala? A mesma vontade. A mentalidade. Né? A mesma mentalidade de querer passar. Ou então até mesmo pode ser que eu ia ficar desmotivada e não ia prestar concurso. E qual foi a época que você entrou nas redes sociais, assim? Porque você falou que já estava entrando, que tinha algumas postagens antes de assumir mesmo pra polícia. Então, quando eu passei em 2018, aí eu falei... Eu tinha esse Instagram, que é o meu Instagram agora, que eu postava coisas de estudos. Só que assim, uma vez na vida e outra. Aí eu falei, vou começar a postar a minha preparação. Durante as fases, como é que tá sendo. Por quê? Porque era um universo novo. Eu não entendia nada daquilo, mas eu falei, alguém deve gostar disso aqui. E aí tinha alguns Instagrams, né? Não tinha muitos Instagrams. Eu lembro naquela época, quando tudo era mato. Eram poucos Instagrams que tinham relacionados a isso. Eu falei, vou postar. E eu comecei a postar minha preparação, treinando pro TAF, redação, enfim. Comecei de 2018 pra cá, quando eu fui aprovada, até hoje. Então, são mais ou menos uns 5 anos que eu já tô aí nas redes sociais. E como que foi a sua preparação? Eu vi um pouquinho da sua história, da relação ao TAF. Que os alunos, os concurseiros normalmente estudam, se dedicam para a primeira fase, para a segunda fase e acaba deixando de lado o teste físico. Como foi a sua experiência? Então, né, eu como acho que 99% dos concurseiros deixei para depois. É sempre assim. Eu não treinava, não fazia atividade física, até porque eu falava que eu não tinha tempo, mas a gente sabe que hoje, se a gente organizar a nossa rotina, a gente vai achar um tempo pra fazer uma atividade física, seja meia hora. Você abrir lá o YouTube, como treinar aeróbico em casa. Alguma coisa você tem que fazer. E dá uma leveza até pra você continuar. Tem hora que você precisa de parar, cuidar mesmo do corpo e da mente, que eu acho que faz parte da atividade física isso, né?
pra você voltar com mais energia pro estudo, porque não dá pra você ficar muito tempo ali de estudo sem você ter uma válvula de escape. Exato. E o exercício físico você consegue conjugar tanto o TAF, que você vai se preparando, também pra sua saúde mental e física. Sim, e assim, a atividade física ela é boa pra tudo, né? Pro seu sono, pros seus estudos. Tem aí vários estudos, vocês podem ver no YouTube, na internet, que falam, né, que a atividade física ela te auxilia na memorização do conteúdo. Enfim, ela é boa pra tudo. Só que naquela época, como eu tinha vida muito corrida, eu falei, cara, eu não vou fazer nada, não. Quando chegar o TAF, eu me vejo. Vai dar certo. Só que o nosso corpo, ele não responde do jeito que a gente quer. Então, eu comecei a treinar depois que saiu o resultado da redação. Então, era mais ou menos uns 40 dias. E eu não corria 200 metros. Eu não corria dali pra esquina. E eu comecei mesmo você, porque a pessoa acha, né, você sendo magrinha, você sempre foi, né? Não, a pessoa acha que não. Condicionamento físico não pega, né? essa questão. Mesmo eu sendo magra, não dava. Eu não conseguia fazer uma flexão, não conseguia fazer... E o seu teste tinha quais exercícios? Barra? O meu era barra, 15 segundos, né? Aí tinha a corrida de 2.200 em 12. Abdominal remador, era acho que 30, algo assim. E a natação. Ah, teve natação e corrida? Natação em 1 minuto e 10, feminino. E corrida 50 também? metros. E corrida. Nossa, natação. E você sabia nadar? Já sabia nadar. Tá. A sorte é que eu sabia nadar, né? Desde criança. Mas assim, quando você nadar é uma coisa. Você nadar com tempo e aquela pressão, eu achei que eu ia morrer na piscina. Mas enfim, deu certo. Então eu tive mais ou menos uns 40 dias pra treinar. Primeiro dia... Nossa, eu saí de lá e eu não consegui fazer 100 metros sem parar. E o treinador falando, olha, a partir de agora, cuidado com o que vocês se alimentam, com os alimentos que vocês comem, evita bebida alcoólica, porque assim, agora é tudo ou nada, né? Então eu fiz direitinho, comecei a correr, eu sei que eu bati o tempo da corrida, faltando acho que uns 7 dias. Desesperador, né? Desesperadas, porque... 2.200 em 12 minutos é muito, muito difícil. Pra mim, o TAF foi uma das coisas mais desafiadoras do concurso. Não foi nem a prova objetiva, foi o TAF. Porque, como eu falei, né, a gente acha que o corpo da gente vai falar, eu consigo pagar aí 50 flexões sem treinar. Você não consegue. Seu corpo não vai responder. E aí, foi 40 dias eu consegui, né, e eu tenho até uma história aí, engraçada do TAF. No dia do meu TAF, eu tinha que vir de Goiânia pra cá. E aí, meu TAF ficou marcado pra 6h40 da manhã. 5h30 eu tava saindo de Goiânia, a gente bateu na traseira de um caminhão. 5h30? 5h30 da tarde. Isso no dia antes. Tá. Porque eu vinha pra cá pra dormir, pra acordar bem. E aquilo ali já me desestabilizou. Nossa. Por quê? Porque a gente teve que deixar o carro, alugar um carro pra poder vir pra cá. E o susto, né? Atrás de uma traseira de um caminhão. Eu tenho até um post que eu fiz aí falando sobre isso. E eu falei assim, nossa Deus, tá, será que é pra ser? Porque a gente fala que tudo são avisos, né? Nossa cabeça, fala, nossa, isso talvez pode ser um aviso pra eu não ir. Mas enfim, eu falei, não, vamos, né? E eu acordei mais ou menos umas 5 da manhã e eu tava muito ansiosa. Por quê? Porque já tinha acontecido esse evento da batida. E eu tava passando muito mal. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir correr. Não vou conseguir correr. E mal. E na época até minha amiga Stephanie, que ela também é minha irmã de farda, a gente ficou hospedada no mesmo hotel. E eu falando com ela, né, que eu tava muito ansiosa, que eu tava com muita dor no estômago. Eu tinha gastrite nervosa, né? Então, se eu ficasse nervosa um pouquinho, já atacava. Eu falei, eu tô muito nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. Tô com muita dor de estômago, como é que eu vou correr desse jeito? E aí, eu tomei um remédio, né? Um Buscopan na época. E fui. Chegou lá, a gente pega uma fila, né, e tal, pra poder fazer. Deu tudo certo. Mas, assim, é um desespero muito grande, né? Sua adrenalina, ela vai a 1000. É porque você pensa ali, o que você pensava ali? Poxa, eu passei na objetiva, agora é o TAF. Você pensava assim, se eu não passar aqui, o que eu vou falar pro meu pai? Você pensava isso? Ou não, completamente, porque assim, hoje o que a gente mais fala é o quê? Treina com antecedência, treina com antecedência. Gente, vocês têm que ter um tempo pra treinar. Mas naquela época eu achava que ia dar, porque, olha, eu não tenho nenhum tipo de problema, eu acho que eu vou conseguir. Só que não é assim que funciona. Então eu falava, gente, meu pai investiu tanto tempo e dinheiro, né, meus pais, na minha preparação.
pra eu poder chegar aqui e reprovar, porque eu Você não tem um comecei a compromisso treinar com você e antes. com seus pais, né? Meio que isso. E de fato, eu falo que o TAF é você por você, né? Foi algo que você deixou de fazer. Sim. Porque às vezes a prova ali, a primeira fase, a segunda fase, caiu uma doutrina que você nunca viu, né? Caiu uma coisa que você nunca viu. Ok, é válido, né? Você errar nesse sentido. Agora o TAF foi algo que você deixou de fazer por você mesmo. Então não dá pra você culpar ninguém. E você já caminhou tanto, né? Exato. Você já avançou tanto no concurso, é difícil. Eu me coloco no seu lugar porque recente eu fiz um TAF. É verdade. Tava treinando. Tava, minha sorte é que eu tava treinando. Por quê? A pandemia, como você bem falou, ela foi desafiadora pra todo mundo. Sim. E eu vi no exercício físico a necessidade de saúde mental mesmo, de você ter uma válvula de escape. Então, inclusive, foi na pandemia que eu comecei a melhorar o meu estilo de vida em relação à atividade física. Eu sempre fiz, mas eu melhorei muito na pandemia, porque eu precisava, né? E quando esse concurso que eu fiz foi logo após a pandemia, a gente ainda tava de máscara, tanto é que o meu TAF a gente não sabia se ia poder usar máscara ou não. E você usou? Eu treinei com máscara, porque eu não sabia, né? Aí, no dia mesmo, não precisou usar. Mas eu treinava corrida de máscara, era uma loucura. Meu Deus. Era uma loucura. Então, eu entendo o que você tá falando. E entendo também como é difícil quando a pessoa reprova ali, né? Por mais que a gente saiba que é algo que nós devíamos fazer, mas acontece, né? Pessoas reprovaram também. Não no meu TAF lá de Curitiba, mas aqui da Polícia Civil do DF, um colega reprovou na corrida. Sim. É um sentimento de frustração, É né? muito Porque aí triste. você se arrepende. Você fala assim, nossa, eu podia ter feito isso e eu não fiz. É muito Não triste. fiz. Mas aí você passou, eu não sei se a gente já falou, porque a gente já conversou de tudo aqui, mas aí você passou pra qual cargo, qual função aqui na PMDF? Soldado da Polícia Militar. Soldado. E aí Isso. você veio de mudança pra cá, de malicuia, como falam, né? Como que foi essa transição? Você começou trabalhando onde? Como é que foi isso pra você? Então, depois desses 4 anos esperando, Nossa, minha melhor amiga, né, que eu falo, uma das minhas melhores amigas, ela mora em Londres. E ela falou assim, você tem que vir pra cá esse ano. Eu falei, amiga, mas tem rumores de que eu vou ser chamada ainda esse ano. Ela falou, vem pra cá. Se você vier, se você for chamada, você vai embora. E eu me organizei pra me ir em agosto. Ela falou, não, vem que você vai ficar aqui na minha casa, você vai conhecer outros lugares e você trabalha daqui. Eu falei, tá, vou. Cheguei lá, foi em setembro, outubro... Foi em setembro, não falei, eu falei agosto, né, errei. Setembro eu fui. Pai, vou lá pra Londres. E ele fazer o quê? Eu falei, vou ver minha melhor amiga e eu vou ficar lá com ela durante um tempo. Se eu for chamada, se eu arrumar um trabalho lá, eu vou ficar lá até ser chamada. E ele, meu Deus, tá. Assim, meus pais, eles... Já apoiavam mesmo, todas as né? loucuras da minha cabeça, eles só falam assim, tá, porque eles sabem que qualquer coisa que eles falarem, eu não vou. Não vai adiantar. Entendi. Porque eu sou teimosa. E aí eu falei, tá, arrumei minhas coisas. Foi mais ou menos em 1 semana e meia. Então foi um susto pra minha mãe e pro meu pai, né, pra minhas irmãs, que eu falei que eu ia pra fora. Fui. Fiquei 2 meses lá. Quando foi numa sexta-feira, eu fui visitar a minha tia numa ilha na Espanha, que ela mora hoje. E saiu minha nomeação na sexta-feira. E você lá. E eu me assustei, Plena. porque até então... e eu lá achando café e na Espanha. que eu tinha tempo pra fazer isso. É só pegar o metrô lá, é rápido, né? O metrô. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar minhas coisas, porque eu tinha uma mudança pra fazer. Eu tinha que vir pro DF fazer minha identidade, porque aqui, pra assumir concurso, a gente precisa da identidade. E eu não tinha. Tinha que arrumar meu enxoval, que eu não tinha comprado. E isso, o curso ia começar começou dia 27 de dezembro. Isso era mais ou menos o quê? Acho que depois do dia 15 que saiu a nomeação. E eu falei, tá, vou ter que voltar. Então eu voltei pra Londres, busquei minhas coisas e voltei pra cá. Já cheguei em São Paulo, já comprei algumas coisas, né, do curso. Vim pra Brasília, já tirei minha identidade, já voltei pra Goiânia. Minha mãe já foi do Pará pra Goiânia pra poder fazer minha mudança. Fui lá, arrumei todas as minhas
3 coisas que eu tinha. É igual quando eu falo, quando eu fui me mudar, eu levei meu ventilador, era o único meu bem, e as roupinhas. Era só isso que eu tinha, minhas 3 coisas. Eu tinha uma mesa lá, uma cadeira de trabalhar e só. Minha mãe veio, a gente colocou as coisas na van do amigo meu, colocou tudo lá e veio pra cá pra poder fazer o curso de formação. E foi mais ou menos uma semana, isso tudo. Nossa. Minha vida mudou em Eu uma queria semana. que você falasse também, porque nós vamos ter agora, né, o concurso da PM, tá, as fases Sim. estão desenrolando aí, e como que é a questão do enxoval? Você arca com tudo, né? A Anne também vai passar por isso. Você arca com tudo, a polícia te dá alguma coisa, alguma coisinha, uma balinha ou não? Como é que é? Balinha de repente. Então, o enxoval, ele sai, né, pra gente poder comprar. Uhum. Mas a gente não recebe. Na verdade, a gente vai receber o nosso salário desde o primeiro dia de curso de formação. Então, desde o primeiro mês, a gente já recebe ali o nosso soldo. Então, eu tive que comprar tudo. Aí, posteriormente, depois, né, a gente vai receber nosso salário e vai pagando as nossas contas. Não, Mas... sei lá, acho que até o 5º ou 6º salário pagando ainda tem a formatura ainda, que é cara. E pra caramba. outras, porque a gente não fala muito isso na internet, mas você já tem que ir juntando um dinheiro pra isso, né? Também, além do exame médico, né, que a gente gasta bastante, então você já vai juntando porque a polícia ela não te dá, então você tem que comprar sua roupa, sua bota, seu coturno. O concurseiro, ele já entra devendo. Já entra devendo, porque assim... Ele já entra um custo devendo e alto. depois... Eu falo assim, que a gente tem que mudar nossa mentalidade em relação ao dinheiro, tá? Aqui naquela época, eu não tinha recursos financeiros, né? Eu tinha que juntar o dinheiro do meu estágio e o dinheiro que meu pai me dava ali pra poder pagar as coisas, pra poder comprar um material. Mas hoje que eu falo pra quem me segue, né? Pra usar a lei da atração, eu falo, gente, usa a lei da atração. Coloca ali R$50, R$100 por mês ali na sua poupança, visando realmente chegar a esse momento pra você gastar com as fases. Porque hoje, fazer concurso, você gasta com deslocamento, inscrição. Caríssimo. Caríssimo. Se for em outro estado, você vai gastar com praticamente tudo, hospedagem, passagem. Então, assim, você já tem que ter, pra quem trabalha, uma mentalidade de realmente juntar dinheiro. E nessa caminhada no curso ali de formação, você já tinha essa visão das redes sociais? Você já tava... Porque você é bem engajada, você tem as manhas ali das redes sociais. Pra mim, que tô aqui aprendendo, eu fico assim, gente, eu tenho que olhar. Eu tenho dificuldade, a Larissa sabe que eu tenho dificuldade. E eu vejo quanto você é engajada mesmo. E até eu, acho não, tenho certeza. Eu perguntei pra você, você tem social media? Porque eu tava procurando. Aí eu perguntei, gente, quem te ajuda? Aí você me respondeu, não, eu que faço tudo. Você lembra disso? Sim. Eu te perguntei. E aí eu queria saber, né? No curso de formação, você já tava atenta a isso? Ou foi depois? Ou você foi aprendendo no caminho? Foi mesmo aprendendo no caminho. Eu sei que de 2018 pra cá, né, como já falei pra vocês, já tem 5 anos que eu tô nas redes sociais. Quando eu fui assumir o concurso, já tinha tanta gente que já tava esperando por isso. Eu recebi tantas mensagens que eu falava assim, gente, que legal, né? Isso aqui é massa mesmo. Então, assim, muita gente falando, olha, tô assim muito por você, que bom que chegou a sua vez e tal. Legal. Então, muita gente já tava torcendo pra eu poder entrar. E quando eu comecei a postar as coisas do curso de formação, né? Porque a gente não pode postar tudo. A galera vibrava com os vídeos, enfim. Com a minha vivência também, né? No curso de formação militar, porque não é fácil. Já puxando esse gancho, Isso. como que é um curso de formação militar? Eu falo que é completamente diferente do curso da Polícia Civil. Não tem um pouco de militarismo que a Polícia Civil tenta puxar um pouco no curso de formação, mas é completamente diferente. Como que foi esse curso, a sua adaptação, principalmente por ser mulher, no militarismo, que a gente ouve falar bastante. Eu queria que você falasse um pouco desse lado. Como que foi pra você? Então, pra mim foi... Eu falo assim, eu era uma pessoa antes de entrar pro curso e hoje eu sou outra pessoa sendo, né, policial, né, propriamente militar. Porque, assim, era um ambiente que eu não conhecia, então eu já caí de paraquedas num lugar que eu não conhecia, só conhecia de ouvir falar. Então, no primeiro mês, eu assustei. Minha mãe tava aqui, ela ficou 2 meses aqui comigo, e eu falo que foi primordial. Porque eu chegava em casa chorando quase todos os dias. E eu falava pra ela, eu acho que eu não vou aguentar isso aqui não. Porque assim, um curso militar, ele é pra te preparar pra vida aqui fora, né? Pra rua.
Então, assim, lá vai ter muito rala físico, muito rala mental. Por quê? Porque ali você vai se moldando, como a gente fala, né? Você vai tirar o seu paisano pra você realmente ser militar. Então, a gente tinha muito rala físico, muito rala mental. E eu, que nunca tinha feito nada, assim, tinha treinado pro TAF, eu me via ali tendo que, enfim, correr, fazer flexão, fazer todas as coisas, né? Todas as atividades que tinha no curso, privação de sono, enfim, tudo aquilo. E na minha cabeça eu achava que eu não ia aguentar. E eu falei, gente, mas eu não fiz tudo o que eu fiz, estudei o tanto que eu estudei pra chegar até aqui. E eu desisti no meio do curso. Só que muitas vezes isso acontece com muitas pessoas. De entrar para um curso militar e falar, isso aqui não é pra mim, eu não quero isso aqui pra minha vida, não. E desistir, ir pra outro concurso. Enfim, só que eu só tinha aquilo, não era só aquilo, né? Era aquilo que eu queria por muitos anos. Então, assim, pra mim foi muito desafiador desde o primeiro dia até o último dia. Porque na minha cabeça, eu talvez era fraca demais pra poder pular um muro, pra poder, enfim, fazer tudo aquilo que tem no curso militar. Só que aí eu caí, eu falei assim, mãe, eu vou conseguir, eu tô aqui, isso aqui é pra honrar não só a mim, mas vocês, né, que tanto me ajudaram, e eu vou conseguir passar por esse curso. E assim, é um dia de cada vez, porque se você for parar pra pensar, são 6 meses de curso, o meu foi 6 meses. 6 meses? 6 meses Nossa, de é muito curso, tempo, né? acordando Que 4 horas da manhã, pra estar lá nossa. 5, indo dormir 11 horas, meia-noite. Então, assim, são 6 meses desse jeito. E lá eu aprendi que a palavra resiliência. Eu aprendi a ser resiliente. Jesus. De verdade, porque todos os dias a gente tinha que vencer, né? Vencer os nossos próprios demônios, eu falo isso. Por quê? Porque você olhar ali pra uma atividade, por exemplo, pular um muro, e você falar, eu não vou conseguir nunca fazer isso aqui. Você olhar pra você e falar, eu vou conseguir pular, porque eu tô aqui. Se todo mundo tá conseguindo, por que eu sou diferente? Então, ali, todos os dias, a gente tinha que ter resiliência. E o curso de formação, não só resiliência, mas ele me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou a ter disciplina, a honrar os meus compromissos, porque eu tenho que ter horário pra poder chegar. Eu entender a importância do sono. Como a gente tinha pouco mais de 4 horas pra dormir, eu chegava em casa, quando a gente chegava no final de semana, que a gente podia, né, passar o sábado e o domingo, eu tinha o prazer em dormir, eu falava, Deus, obrigada, eu vou dormir o dia todo, porque você começa a dar valor em pequenas coisas, lavar o cabelo. Eu conseguia lavar o cabelo, acho que 2 vezes na semana, e olha lá. Porque eu chegava tão cansada em casa, ou era lavar o cabelo ou era dormir. E o uniforme, a questão do uniforme. Tudo limpo, tinha que estar tudo impecável. Não podia ter uma mancha, não podia estar, assim, amarrotado 1 centímetro. Coturno engraxado todos os dias. Então, assim, aí minha mãe ficou 2 meses comigo, depois ela foi embora. E aí, do 3º mês pra frente, era eu que fazia tudo. Até deixei as redes sociais de lado, porque eu não conseguia fazer... Não conseguia, não tinha como. Eu parei de postar, acho que eu fiquei uns 3 meses sem postar nada. E a galera, aí, como é que tá o curso? A gente não pode, né, comentar. Minha filha Tava lá. Olha, deixa eu te falar esse negócio. E assim, aí como eu falei, né, a gente dá valor às pequenas coisas. E ali, durante o curso, eu consegui dar valor a dormir mais cedo, a lavar o meu cabelo. Eu ia lavar meu cabelo, eu falava, nossa, Deus, obrigada, que eu tô tendo tempo pra me lavar o meu cabelo. Não tinha tempo. Porque eu tinha que chegar em casa, fazer comida, arrumar minhas coisas pro outro dia, engraxar o coturno, porque o coturno tinha que estar um brinco. Aonde foi essa questão de alimentação? Vocês comiam lá? Como que era? Eu tenho certeza que as pessoas perguntam isso, né? A curiosidade. O almoço, a janta, ou como é que era isso? A gente tinha os intervalos e também tinha um horário pro almoço. Aí lá na frente, ali tinha uma igrejinha que eu só almoçava lá. Mas muita gente levava comida, né? Na época, eu emagreci muito. Eu emagreci 6 quilos no curso de formação. Porque eu não conseguia tomar café da manhã. Olha só que engraçado, né? Eu não conseguia tomar café da manhã 4 horas da manhã. Tão cedo, né? Então, assim, muitas vezes a gente ia fazer as corridões, fazer as coisas, eu tava de jejum. E me fala uma coisa, aí terminou o curso de formação, você já foi lotada aonde? Não pode falar. Então tá, gente, calma, deixa eu reformular.
como é que Já foi fui pra atividade a sua fim. rua? assim, já teve fui pra alguma... atividade fim. Pode falar das experiências de rua? Ou não, também não pode? Vou tentar. Ai, gente, que falar sem graça. Mas eu já Teve fui de pra... alguma dificuldade? Não sei. Vê aí o que você pode me contar. Falando sobre o que você falou, né? Sobre ser mulher no curso. Uma Sim. coisa que é bem engraçada no curso de formação é que a gente entra como aluno. Então, assim, o que os homens fazem, as mulheres também fazem. Sim. Só que, claro que a gente tem um agravante, né? De a gente ter menos força do que um homem, a gente tem o período menstrual, que é o ó, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente entra como aluno, então somos alunos. Então somos tratados como alunos. Não importa se você é homem, se é mulher, você é forjado como policial. E isso é muito interessante no curso de formação, porque, por exemplo, eu tinha algumas inseguranças em relação a eu não dar conta de fazer uma coisa, não dar conta de fazer outra, a minha postura. E lá eu consegui forjar a pessoa, o policial que eu sou hoje, né? O policial que eu sou hoje. Então é muito... Eu gosto muito de falar que eu renasci, né, do curso. E hoje eu tive algumas experiências, né? Porque eu trabalho na atividade fim. Então, todo serviço a gente tem experiências diferentes, né? E se você não tiver o seu mental bem firme ali... Você acaba, que é delegada, sabe, né, que deve chegar muitos casos lá. E propriamente, assim, da polícia militar, a gente trabalha realmente antes de acontecer e com o trem acontecendo, né? Então é um pouco diferente, porque assim, lá na hora, a gente pode falar assim, numa ocorrência de, sei lá, arma de fogo. Não, a gente vai ser assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando chega a situação... Você não sabe como que você vai lidar com aquilo. Então, assim, é um pequeno... Como é que fala? Um pequeno lapso de tempo para você decidir o que é que você vai fazer. Então, você trabalhar na atividade fim são muitos desafios, porque não é só a técnica, não é só operacional, é a questão mental, porque se você não tiver né? o seu emocional, você não tem nada. Tá, já que a gente não pode falar dessas outras coisas, eu quero falar de uma coisa também muito importante, que dá pra ver nos seus olhos aí quando você fala dos seus pais, né? Como foi você olhar pra eles? Como que é pra você também olhar pro seu passado? Olhar pro seu passado, né? Ver o quanto você cresceu, o quanto você construiu e as pessoas também que estiveram do seu lado. O que você falaria hoje pro seu pai? O que você falou naquela hora ali do curso, na formação, na formatura? Deu certo, né? Assim, como eu dei muito trabalho quando eu era adolescente, né? Como eu falei no começo aqui, que eu não queria muito estudar, não queria fazer nada, sei lá, não tinha, sei lá, nada definido pra minha vida. Eu acho que hoje eles sentem muito orgulho disso, porque na minha formatura mesmo, meu pai nunca tinha vindo numa formatura da grandiosidade, a dimensão que foi a nossa formatura, né? Com 750 policiais. E assim, ele achou incrível, hoje eles, né, meus pais, meu pai e minha mãe, eles vibram muito. Meu pai quase todo dia manda mensagem perguntando se eu tô de serviço, eu mando uma foto pra ele, manda eu tomar cuidado. Eu postei um print na época do que eu fui pro campo, lá do nosso curso de formação, que eu tava um pouco apavorada, né? Porque, assim, a gente tem aquele mistério que vai acontecer no campo. E eu falei que era 2 dias. E aí, eu até mandei pra ele, né? Que eu tava organizando as minhas coisas, minha mochila do campo. Pra quem não sabe aí, o campo é o quê? O quê? São atividades... extracurriculares. É tipo no mato, só pra... No mato. Ah, pronto, já tá bom. A gente não pode falar nada, a gente vai ter que desenhar daqui a pouco. Mas tá, atividade no mato, então. Você tem um local que você vai, e aí você tem várias instruções, privação de sono também. Enfim, várias coisas ali que Mas realmente... não é urbano, né? Não, é no mato. Você tem a marcha, né? Tá, que é alguns beleza. KMs, você... Fica ali, sem tomar banho, é isso aí, entendeu? Vai meditar, né? Vai olhar. Você com você mesmo. Vai meditar. É bem reflexivo. E assim, é muito mistério que ronda essa parte do campo. E eu tava desesperada, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir não, ficar 2 dias sem comer, tipo, direito e tal, sem dormir e tal. Mas você consegue, né? E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra ele, que era mais ou menos umas 2 da manhã, a gente tava lá, né? No curso de formação para poder ir pro campo.
Aí ele mandou uma mensagem pra mim, até postei no Instagram. O pessoal riu até, que ele mandou assim: já está indo pra floresta? Aí eu, sim, pai, tô saindo. E depois, enfim, liguei pra ele, contei o que tinha acontecido, contei pra minha mãe também. E hoje eu acho que eles se orgulham muito, né, do caminho do meu processo, né, do meu caminho de verem eu me tornando mulher. Que eu era uma menina, com 15 anos, fui embora da casa deles. E hoje, né, com 28 anos, sou policial, consegui conquistar o meu espaço, né, hoje, graças a Deus, eu falo que Deus é muito bom pra mim, na minha vida, eu só tenho a agradecer, porque esse tempo de espera, né, de 4 anos até ser chamado, foi essencial pra eu amadurecer, pra eu entender algumas coisas da vida. A gente é muito imediatista, a gente quer tudo pra ontem, e isso muitas vezes atrapalha, né, o nosso caminho. Então, tudo que aconteceu de 4 anos pra cá, de 5 anos pra cá, eu dou graças a Deus, porque se eu não tivesse esse tempo de espera, talvez eu não tinha ido pra fora, eu não tinha conhecido outros lugares, eu não tinha, enfim, conhecido um monte de pessoas que hoje fazem diferença na minha vida, eu não tinha, talvez eu não estava no Instagram, né, influenciando outras pessoas a seguirem esse caminho. Então a gente tem que parar de ser imediatista e começar a confiar. Em falar nessa questão de imediatismo, pelo que tá falando na internet, aí vai ter o curso de oficial, não é curso, né? Vai ter o concurso. O concurso aqui de oficial da PMDF. Isso. Já saiu autorização, alguma coisa assim? Foi autorizado. Foi autorizado. Agora é só esperar mesmo os trâmites. Mas quem tá estudando já tem que estudar, porque é um concurso muito difícil. O edital é gigantesco. Então não dá pra esperar o edital sair pra poder começar a estudar. E aqui, sua visão sobre a polícia mudou? Hoje, você como policial, você vendo a figura da profissão em si, ela mudou pra melhor, pra pior? Você achava que era uma coisa mais assim... Hoje que você atua no campo mesmo, né? Lá ali a gente fala que é na ponta da floresta. No campo eu falo que é na ponta da faca. É você que tá ali. Como que é essa experiência de ser policial, principalmente policial mulher? Olha, eu falo assim que a sociedade... Não, quem gosta de policial? Criança, bêbado e cachorro. É isso. A sociedade, assim, não todos, né? Mas na maioria das vezes não compreende o que é o serviço do policial. A importância do serviço policial. E assim, eu mudei muito a minha visão, claro, depois de trabalhar na atividade fim, porque é extremamente difícil trabalhar. Às vezes você tá numa ocorrência e o pessoal, por que você tá abordando a pessoa, por que você tá aqui? Assim, as pessoas começam a te questionar você fazendo o seu trabalho. Então, fazer o nosso trabalho hoje é muito difícil na sociedade que a gente tá vivendo. Mas, todos os dias, antes de sair pra trabalhar, o que eu falo, né? Eu faço a minha oração e eu falo pra Deus. Hoje eu vou dar o meu melhor, porque eu espero que o meu amigo, quando eu tiver de folga, faça isso pela minha família, enfim. Eu faço pela família dos outros o que eu quero que façam pela minha família. Exatamente. Então, é mais por mim. Eu internalizei dentro de mim que eu não me importaria com as opiniões dos outros, eu não me importaria, enfim, com todos os desafios que a gente passa, né, por trabalhar na atividade fim, e eu faria o meu melhor porque eu estou fazendo o meu melhor por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Então, eu sempre penso nisso. Mas é desafiador, né? A gente vê aí vários exemplos na internet, na TV, de várias coisas, várias ocorrências, várias coisas que acontecem. E se você não tiver ali a sua mente firme no seu propósito, né? Você tá trabalhando porque você gosta, porque você quer fazer a diferença na vida daquela pessoa que você, pelo menos, tipo assim, você pode ter ajudado aquela senhora a atravessar a rua, mas você já ajudou alguém, né? Você não fica muitos anos. Eu falo que se você não tiver essa mentalidade, você não fica muitos anos. E você pensa em continuar estudando, ou pensa, esse é o seu cargo, pronto, ama a atividade, como é que você tem a sua visão do futuro mesmo? Então, eu amo a atividade policial, né, da Polícia Militar, eu realmente gosto. Ontem mesmo eu tava de serviço e veio, assim, um pensamento na minha cabeça, como se eu estivesse me vendo de fora. Não sei como é, déjà vu. Sei lá, eu tava pensando, gente, eu sou policial mesmo. Olha aqui, eu tô de farda.
E foi uma coisa muito estranha, assim, parece que você não cai a ficha, sabe? Das coisas que aconteceram. Porque há 5 anos atrás eu tava estudando ali, sem dinheiro. Meu Deus, eu tenho que passar, porque o que eu vou fazer da minha vida? E hoje eu já tô no cargo, eu já tô, enfim, atuando. E, assim, hoje não penso em estudar para concurso mais, mas eu estudo para várias outras coisas, né? Desenvolvimento pessoal, tô fazendo inglês, né? Futuramente aí quero fazer um intercâmbio fora. Enfim, várias outras coisas que eu estudo hoje pra tá realmente levando o melhor, né? Pras pessoas que estão me seguindo, pra tá levando um pouco mais de experiência. Mas, assim, me aposentei aí temporariamente dos estudos. Agora você Super me auxilia, né? Aí outras também. pessoas, A gente tem que saber também aproveitar um pouco, né? A nossa vida. Bom, a gente caminhando pro fim, né? Falei demais, né? Não, Passa adorei. rápido. Eu acho que foi muito bom. Mas eu quero deixar esse espaço aí pra você falar e dar, eu acho que incentivo, motivação aí para outras mulheres, outras pessoas que estão estudando, principalmente porque tá aí o edital, né, do oficial, Sim. da PM, algo que você bem reforçou nesse podcast, a importância de estudar com antecedência. Então fica esse espaço aí motivacional, já que você tá estudando isso, para você falar aí pro público do Tricô.40. Vamos lá, vou falar pras mulheres, né? Que nosso podcast hoje, né? Tricô Podcast é pra mulheres. Mas falar para as mulheres realmente terem confiança mais em si mesma, né? Às vezes, por exemplo, no meu caso, que eu entrei no curso de formação militar, que eu achava que eu não ia conseguir fazer nada, eu saí de lá extremamente satisfeita com tudo que eu havia feito, né? Porque, assim, a gente tem que confiar, né, no nosso potencial. A gente tem que acreditar que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, assim, se você é mulher, tá estudando pra polícia militar, ou quer ser delegada, né? Ou, enfim, qualquer outro cargo, tome a decisão de acreditar no seu sonho. Eu vejo muita gente falando assim, eu acho que eu não consigo passar. Nem a pessoa acredita no sonho dela, por que que eu vou acreditar? Então, assim, em primeiro lugar, acredite, estude, faça o seu melhor, né? Seja obstinado. Porque é só você que vai conseguir o que você quer. Não é eu, não é a Anne, não Até é a porque é pra você. A gente pode motivar os outros, isso. né? Os nossos alunos, a gente pode motivar outras pessoas. Mas só elas, se elas não acreditarem nelas mesmas, vai ser impossível. Elas não vão conseguir passar. Então, assim, para todas as mulheres aí que estão assistindo, né? Continuem no caminho de vocês, acreditem que vocês podem conseguir, vocês são fortes, tá? E é isso, continue estudando e conta pra gente quando você passar, tá? Quem sabe não vai estar aqui no podcast, né? Larissa? Exatamente, espero. Muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Acredito que ajudou muito, principalmente as mulheres que tinham medo, receio de seguir essa carreira militar, o concurso de carreira policial. Então aqui a Samila contou um pouquinho da história dela. Muito obrigada pela sua participação. E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o nosso podcast, o primeiro podcast de mulheres policiais do Brasil, o Tricô.40. E eu quero agradecer também e a parceria com a Urban te dar um presentinho. Que legal! Por essa participação aqui no Tricô. Muito obrigada, é uma lembrancinha, gente. pode abrir aí, que a galera gosta de ver o que tem dentro. E o pessoal vai comentar se combinou também. Essa é a nossa caneca, tira muita eu foto. adoro caneca. Aí, ó. A caneca aí do Tricô.40, a rústica. Vou tomar muito café. Não, porque concurseiro e policial sobrevive de café. O Ban Policy eu adoro também. Olha... E aí Ai, fica... que lindo! Adorei, olha, gente. A Urba é a nossa Ótimo. parceira aqui no primeiro podcast de Mulheres Policiais, faz questão de presentear nossas convidadas. Eu adorei. Muito E eu obrigada. agradeço muito mesmo por você ter tido esse tempinho aqui conosco, compartilhar sua experiência. A porta aqui do Tricô.40 está aberta. Obrigada mesmo pela sua simpatia, porque eu já te perturbei algumas vezes. Isso. Então, muito obrigada. Eu que Sam. agradeço, gente, como eu falei, muito obrigada aí pelo convite, foi ótimo, né, conhecer vocês pessoalmente, eu sou admiradora dos trabalhos, desde quando comecei a seguir, eu achei o máximo, né, estava vislumbrando vir aqui também, eu falei, uma hora vai dar certo, porque isso é essencial, né, como eu falei, é essencial pra poder levar motivação, pra poder levar aí um pouco da nossa experiência pra quem quer ser policial. Obrigada. Vamos um brinde aí no final, né? Já não tem mais nada aqui, mas vamos. Valeu, gente. Obrigada.